Olá pessoal, estamos juntos depois de andarmos sumidos por algum tempo, mas nessa oportunidade queremos compartilhar com você de mais um vídeo e hoje falando sobre alguns conselhos práticos que devem ser observados por nós. De um modo geral, algumas pessoas desprezam, mas se faz necessário fazer uma coisa fundamental para que tenhamos maturidade, que é exercitarmos as nossas faculdades, exercitarmos o nosso raciocínio. Uma das coisas que se fala nas Escrituras Sagradas e poucas pessoas dão atenção, que é a meditação. O mesmo verbo usado para aquilo que o boi faz com o capim, quando ele mastiga, né? Ele rumina. E a meditação é exatamente isso, nós ruminarmos. Ouvimos lá na igreja, ouvimos em uma palestra e logo em seguida nós ruminamos, nós passamos a meditar, a pensar, a raciocinar. Isso é o que fazem os adultos. As crianças agem por emoção, por impulso, por instinto, mas os adultos também são movidos dessa forma, mas de uma maneira moderada e controlada. Crianças, elas vivem em extremos. Uma hora elas estão gritando e sorrindo e ao mesmo tempo você pode observar, elas estarão chorando ou gritando, enfim. As crianças são assim. No meio cristão, infelizmente, há pessoas que ficam eternamente como a igreja de Corinto. Tem dons, todos os dons até, né? Profetizam, falam línguas estranhas, mas não deixam o coelho, não deixam a fralda, não param, sabe, de serem carregadas no colo porque não tem condição de andar com seus próprios pés, vivem querendo a atenção de todos e se não der atenção ficam magoados, querem aquele carinho de neném, não a atenção que se dá a adultos, e tudo que querem, se não for lhes dado, haverá pirraça, enfim. Isso acontece muito no meio de crianças e constantes brigas, que isso é próprio de crianças também, tá bom? E isso acontece, como dissemos, porque não há o raciocínio, não se pensa, não se age, não se toma decisões de agir por conta própria, mas fica-se sempre dependendo da ação de outro, coisa de criança. Por isso, nós temos aqui alguns conselhos práticos. Provavelmente não poderei falar de todos, mas eu vou deixar aqui para um despertamento. É para mexer com o seu psique, é para você pensar. Então a gente faz aqueles rascunhos, não pensando em um esboço, não levando isso para uma regra de homilética, mas uma coisa prática e caseira, eu diria, para te despertar, para levar você a raciocinar, tá bom? E um deles é justamente o seguinte: se não cultivarmos o sorriso em meio àqueles intervalos, né, das lágrimas, porque vez por outra choramos de tristeza, mas não é sempre. No meio precisa haver os momentos de sorriso e de sorriso e de festa e de alegria. Se nós não fizermos esse equilíbrio, se não tivermos esse equilíbrio, viveremos em lamúrias. Viveremos entendendo que a vida cristã é um rio de lágrimas constante. Então, equilibre a sua vida sabendo que há o dia mau, há o dia de chorar, há tempo de chorar, não é o que está escrito? E há também o tempo de sorrir. Então faça esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E não fuja dos problemas, aprenda com eles, cresça com eles. Não existe maturidade sem intempéries, não existe mudança sem conflito. Então, os maduros entendem isso. Os imaturos, eles vão entender que é um constante sorriso, não vai haver intervalos onde você vai chorar. E os pessimistas vão entender que terão que viver chorando, chorando e chorando sem ter um intervalo. E isso não é verdade. Deve haver um equilíbrio entre isso, nessas coisas. Se o que plantamos é vento, colheremos tempestade. Isso quer dizer, isso é um provérbio muito conhecido. Você planta repúdio, você planta desconfiança, você planta hipocrisia, você planta murmuração, você planta calúnia. E você espera receber o quê? Como que você espera viver em um ambiente de paz?
esteja na igreja, esteja no trabalho, você não tem paz, não tem sossego e vive perseguindo os outros, arrumando problema com os outros, sendo contencioso. E aí você quer ter paz, você quer ter sossego. Você é falso com as pessoas, mas você quer que elas sejam verdadeiras com você. E isso te leva a ser um hipócrita de carteirinha. Você usa de falsidade com os outros, se julga maior que os outros, se julga melhor que os outros. Você está plantando isso. E à medida com que nós medimos, está escrito, nós também seremos medidos. E ainda acrescentarão. Então, se nós plantamos contenda, vamos ter contenda. Se nós plantamos discórdia, teremos discórdia. Se você planta desconfiança, as pessoas vão desconfiar de você. Então guarde isso, que já falamos sobre a lei da semeadura, e é uma coisa verdadeira. Aquilo que planta, se colhe, tá bom? Então não semeie tempestade, não semeie vento, aliás, porque você vai ter o problema das tempestades. O sorriso negado voltará vazio. Por que o sorriso negado voltará vazio? Porque você está cultivando essa negação do sorriso. Então por que você acha, se você nega o sorriso para os outros, por que alguém vai sorrir para você? Pare para pensar. Como alguém vai sorrir para você se você nega isso para os outros? E outra, aquele sorriso fabricado. Você faz isso com fingimento e não adianta, aquilo que não brota do coração não produz um efeito verdadeiro. Então as pessoas também vão fazer assim com você. Um outro caso é a mágoa protegida nos ferirá. Constantemente nós vemos pessoas que se dizem cristãs, guardando mágoas, ressentimentos. O que ele fez comigo eu nunca vou esquecer. O que fizeram comigo eu não vou deixar de lado. Não, eu não sou crente, mas não sou bobo. Você não é bobo não. Você é um candidato à condenação eterna. Só isso que você é. Não tem outro meio termo. Uma pessoa que cultiva mágoa não precisa contar com o céu. Não precisa contar com Jesus. Você não tem nada a ver com ele. Você está vivendo nas trevas. Porque a raiz de amargura te levará à condenação eterna. Quem não perdoa, você se lembra? Não pode ser perdoado. Quem está nessa situação vai dizer o seguinte: ah, então um monte de gente não vai ser. É verdade, inclusive você. Agora você acha que todo mundo é igual a você? Pare para pensar. Sabes que não é? A mão que bate não nos defenderá. É uma outra coisa que você precisa pensar. Aquele que bate, pode ter certeza, vai apanhar também. Se você fere, você também vai ser ferido. Porque é aquilo que nós já inicialmente falamos. É a questão de se semear. Se você procura ser alguém que vive perseguindo os outros e causando confusão e brigas, então infelizmente é isso que você vai colher. Aí o nosso vídeo de hoje é para você pensar. A dor infligida é sofrida pelo agressor. Ou seja, quando você inflige dor nos outros, todos à sua volta trabalharão para infligir dor sobre você. Todas as vezes que aparece um cara perigoso que vai derrubando um, matando o outro e arrumando problema, o que ele vai arrumar? Um grupo de vingadores, certo? Quando você começa, belisca um, fere o outro e machuca o outro, aquelas pessoas vão passar a prestar atenção, aqueles parentes, aquelas pessoas que amavam os que foram feridos, eles vão ficar pensando, a gente precisa dar um jeito nesse cara. E é o que vai acontecer com você. Então a dor infligida será sofrida por você mesmo. Então não é melhor você mudar de ideia? E no nosso meio, mesmo no meio cristão, parece que estamos blefando, mas não. Ou que estamos inventando, aliás, não. É claro que existem pessoas assim. Estão dizendo que são de Deus. Estão dizendo que vivem com Jesus. Mas estão no nosso meio, perdendo tempo. Né? Porque deveriam se arrepender enquanto é tempo. E aí lá um dia acontece um acidente de carro, acontece dessa pessoa partir para a eternidade, e tem lá um velório dizendo que ele descansa no Senhor. Bom, você sabe que isso não é verdade. Por isso deve se tomar muito cuidado com esse negócio de fulano está nos braços do Senhor. Resta saber qual Senhor. Olha para o histórico dele. Ninguém fica bonzinho depois que morre. Safado vivo é safado morto. Vagabundo vivo é vagabundo morto. Por que depois que morre fica bonzinho? Eu não entendo. Respeitar os mortos que foram para a condenação eterna. Então não é bom a gente parar para pensar? Pense.
Aquele que subtrai o alheio está sempre vazio. Por quê? Porque quando você tira algo que está no seu meio, no meio em que você vive, porque você faz parte dele. Todas as vezes que você subtrai, você não tem paz, você não tem sossego. Sempre que você tira algo que é de direito de outra pessoa, isso também é tirado de você. Por isso que toda pessoa que faz isso não tem paz, não tem sossego, não tem prazer nas coisas que ele subtraiu, certo? Quem come a semente morre de fome. O que é isso? Aquilo que você deveria semear para multiplicar, você come. Você desfaz. Você recebeu de Deus dons, você recebeu de Deus ministérios, você recebeu capacitação espiritual, você tem capacidade para uma vida de oração, uma vida de temor, você tem capacidade de instruir outras pessoas e você não faz isso. Ou seja, você está comendo, você está, eu diria até roubando, você está degustando uma coisa que era para você entregar. Ninguém recebe dons para si. É bom você lembrar que uma árvore, ela não frutifica para si mesma. Você já viu uma árvore, uma laranjeira, dar laranja para si? Quando as laranjas estão todas bonitas, aí ela engole? Você já viu isso? Não. Então você não viu e nem vai ver. Por quê? Porque você produz frutos para os outros. Então Deus te deu talentos para cantar, para compor, para pregar, para ensinar, para orientar pessoas, e você não está fazendo nada disso. Então você vai começar a se sentir vazio, se sentir deslocado, se sentir triste e vai perguntar o que está acontecendo. É que você comeu a semente. Entendeu? Sem celeiro não há provisão. Isso é uma regra de administração. Se você pensa em adquirir muitas coisas, você deve preparar-se para recebê-las. Então no cristianismo, se nós temos uma visão revolucionária, o primeiro passo não é sair por aí ganhando almas, como alguns pensam. Já vi pessoas, vamos ali botar uma caixinha aqui, vamos pregar ali, vamos falar assim, perda de tempo. Você está pensando em coisas grandes? Você está pensando em ganhar muitas almas? Então prepare aqueles que estão com você. Podem ser poucos, mas prepare-os. Porque quando a multidão chegar, você não vai dar conta. Então você tem que se preparar, tal como um celeiro. Por isso, vamos levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe, preparando uma meia dúzia. Essa meia dúzia vai poder cuidar de meia dúzia. Essa meia dúzia que foi cuidada vai se multiplicar para 12. Esses 12 vão cuidar de 12. E aí vai se multiplicando, cuidando de mais 12, de mais 12. E aí nós vamos de mais 12 que vai dar 24, 24. E vai multiplicando. Está entendendo? Ou seja, a minha visão de crescimento me obriga a me preparar para isso. Se eu penso em pegar muitos peixes em um determinado lugar, eu pego uma canoa grande, eu preparo uma canoa grande. Eu não vou lá em um caiaque, porque quem sabe eu vou trazer pelo menos um peixe, quem sabe? E no caiaque é difícil. Então se você pensa em coisas grandes, prepare-se para elas. Senão, elas nunca virão. Deus não é irresponsável. Você não se prepara para tratar vidas e fica dizendo, Deus manda almas, Deus... Por que ele vai fazer isso? Você não está preparado para receber, nem você está tratado. Por que pensa que Deus vai fazer isso? Ele não vai fazer. Então, prepare-se. Ou seja, prepare o celeiro para poder ter provisão. Quem nega o abraço viverá entre os mutilados. Se você nega abraçar alguém, você acabou de negar de ser abraçado. Porque você só pode abraçar, geralmente, quem te abraça. Isso é normal. Eu abraço alguém que me abraça. Mas quando você nega esse abraço, então você vai viver entre pessoas que não te darão atenção, que não te darão carinho, que te desprezarão. Ou seja, entre os mutilados. Quem ouve o mudo falar tem autoridade ou tem voz no meio da multidão. Há pessoas que elas... É estranho, né? Há pessoas que elas só querem ouvir os eruditos falando, e elas nem são eruditas. E depois que se formam, que fazem um curso, que se preparam, elas querem andar somente entre essas pessoas, elas desprezam os que eles consideram que sabem pouco. Já houve uma pessoa que, falou aquela coisa tão horrenda, que disse, aliás, ela tinha feito uma faculdade, não se engane, faculdade, aliás, seja ela teológica ou não,
não te amadurece. Te dá um diploma em uma determinada área. Mas não é todo mundo que faz uma faculdade que é maduro. Há pessoas que são infantis e fizeram uma faculdade. Maturidade não vem de uma faculdade. E ouvimos uma mulher dizendo que, leu em Romanos 14, que os fracos são aqueles que não tiveram a oportunidade de ler bons livros ou fazer uma faculdade. Agora você imagina. E ela disse que isso vinha de um homem que escreveu 500 páginas de um livro. Bom, então foram duas crianças, a que escreveu o livro e aquela que falou isso. Diz ela que era um doutor. Bom, o índio na floresta também é doutor, não se engane. E o doutor na cidade, ele é doutor, mas na floresta ele é indouto. E o índio na cidade é indouto, mas na floresta é doutor, como eu disse anteriormente. Então, não se deixe levar por isso, certo? Não se engane com isso. Ouça o mudo. Ouça, mas como? Ele vai dar sinais e você vai ouvir. Ouça os mais fracos, ouça os humildes. E você será ouvido, porque haverá pessoas tão grandes que para eles você é uma pessoa simples e humilde. Então você vai conseguir ouvi-los. E aí você terá plantado tolerância. Daí você terá voz em meio à multidão. Quem segura a mão do necessitado se equilibra. Então, quem segura a mão do necessitado acaba se equilibrando. Porque quem ajuda será ajudado. Nós falamos anteriormente sobre a questão da semeadura. Quem não consegue descer é porque nunca subiu. Por quê? Toda pessoa que não consegue descer é porque ela já está lá embaixo. Não se humilha, não desce, é orgulhoso. Quem não desce acaba sendo derrubado, igual Lúcifer, não é isso? Então, é bom descer. Ou então, peça graça ao Senhor para que Ele te coloque num lugar elevado. Só quem pode descer, só os nobres podem descer. E outra, só quem pôde descer as partes mais baixas da terra é aquele que subiu acima de todas as alturas, Cristo. Então, se você não consegue descer, é bom ficar esperto, porque você não tem grandeza, tá certo? As águas do choro arrependido lavam o coração. Não é um tempo de nos arrependermos? Quando você tem um choro de ódio, de mágoa, de ressentimento, ele te deixa deprimido. Mas quando você se apresenta ao Senhor e se arrepende, esse choro, ele te lava, ele te alivia o coração. Cultive isso, tá bom? Quem planta desconfiança viverá sob suspeita. Por quê? Porque você calcula que todo mundo está te perseguindo. Não tem, mas você criou essa demanda, você criou essas pessoas para, certo? Para poder você pensa, todas as pessoas que passam por você, já que você desconfia de todo mundo, você imagina que todo mundo desconfia de você e você suspeita mal de todos. Isso é uma loucura, mas é um desequilíbrio psicológico. A alma perturbada viverá entre os loucos. Há pouco tempo conversava com um irmão que ele perturbava os parentes, perturbava todo mundo à volta dele, e ele disse, esse povo não me deixa em paz. E eu falei, o único perturbado aqui é você. E o pior, diz ele que é diácono. Eu disse, meu Deus, o único, eu falei na frente dele da esposa, eu falei, o único perturbado que tem aqui é você. Né? Se ele queria me bater, podia ficar à vontade. Mas que falei por quê? Ele não deixava ninguém em paz. Ele que é perturbado, então ele acha que todo mundo está perturbando ele. É uma questão de procurar. Vamos lá, sentar para fazer um aconselhamento aí, né? Uma clínica, de falarmos, numa clínica para nós falarmos do seu aspecto, dessa pessoa, né? O seu aspecto psicológico, como é que anda. Avaliado com certeza. Quem desperdiça a vida, cultiva a morte. Se você não quer cultivar a vida com abundância, se você não quer cultivar uma vida vitoriosa, se você não quer cultivar uma vida de alegria, você vai cultivar tristeza, angústia e morte. Quem não consegue brilhar, tentará apagar o sol. E quem tem brilho mesmo, de verdade, procura a escuridão para brilhar. E não um lugar claro. Por quê? Porque a luz só é mais poderosa no meio da escuridão. Pare para pensar. Cultive a vida. Brilhe. Deixe a luz de Deus brilhar na sua vida. Cultive alegria, cultive gozo. Para pensar no tipo de vida que você está vivendo. Raciocine, porque esse vídeo tem por objetivo levar você a parar para pensar. Pare para pensar. Olhe para o seu psique.
Como que você está vivendo? Administre teus sentimentos. Administre os teus pensamentos. Administre. Você é mordomo. Nada do que nós temos, seja a roupa, seja o corpo, seja a alma, seja o espírito, enfim, tudo isso não nos pertence, nós administramos. Então, se você quiser viver vida abundante, pare para pensar. Medite, raciocine, cresça. Tenha uma vida de abundância, uma vida de gozo, uma vida de alegria, tá bom? Fica aqui o nosso despertamento para você, ok? Shalom e que Deus vos abençoe.